Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou professor e diretor da empresa Analise e na aula de hoje nós vamos falar sobre o teste de comparação de médias de Duncan. Sem mais delongas, bora para a aula! Então o teste de Duncan surgiu em 1955 pelo autor, Duncan, e ele introduziu aí esse novo teste de comparação. Sua aplicação é bem mais trabalhosa que o teste de Turing. Então esse é um primeiro detalhe que nós temos. Muita gente pergunta as diferenças entre os testes. Então já vamos começar aqui. O Duncan é mais trabalhoso e vocês vão entender por quê, porque nós vamos fazer o cálculo aqui manual dele. Porém, são obtidos resultados mais detalhados e são discriminados com mais facilidade os tratamentos. Isso aqui, algumas pessoas veem como ponto positivo, outras pessoas já enxergam como ponto negativo. Por quê? Porque quando a gente fala em poder do teste, a gente fala que o teste de Turing é o mais poderoso. Às vezes junto com o Bofferone, dependendo da análise, junto com o teste de Fisher. Mas o Turing está sempre no topo. E o Duncan está sempre abaixo. Então, quando fala que ele é mais detalhado, o que isso quer dizer? O teste de Duncan, isso é importante, gente. Preste atenção. O teste de Duncan, ele indica resultados significativos, ou seja, ele traz diferença entre os tratamentos, em caso que o teste de Turing não traz. Então, se você roda a mesma análise, às vezes pelo teste de Turing você não tem nenhuma diferença estatística, e pelo teste de Duncan você tem. E, tal como o teste de Turing, o Duncan exige, para ser exato, para ser um teste exato, todos os tratamentos tenham número igual de repetição. Léo, dá para fazer o teste de Duncan com número diferente? Dá, mas aí é um valor aproximado, ok? Que é o que normalmente a gente faz, porque nós temos dados perdidos, não tem jeito, então a gente acaba calculando aproximado. Mas o ideal seria que nós não tivéssemos dados perdidos. Isso aí em qualquer experimento, gente, para qualquer tipo de análise, mas isso foge um pouco à realidade de quem trabalha com experimento, principalmente a campo. Concordam? Esse ponto é importantíssimo para diferenciar o Duncan do Turing. O Turing é um teste mais poderoso, o Duncan é menos poderoso. Isso faz com que você consiga discriminar melhor os tratamentos via Duncan. Léo, é errado usar Duncan então? Não, não é errado. Mas dependendo da área científica que você atua, o meio científico, a comunidade científica não vai aceitar o uso do Duncan. Você tem que usar Turing. Ou outro tipo de teste que nós vamos falar de vários aqui nas nossas aulas. Ok? Então isso é imprescindível. Como calcular o teste de Duncan? Então vamos lá. O teste de Duncan, que a gente vai chamar de D aqui, o cálculo dele ele é idêntico ao Turing. Então a fórmula é Z, onde Z é um valor tabelado, ok? Lá na tabela Z. Essa é a diferença entre os testes. Turing usa o valor de Q, Duncan usa o valor de Z, e por isso que nós vamos ter diferença entre esses testes. Vamos dizer que o Z é um valor mais brando, vezes a raiz quadrada da variância residual dividido pelo número de repetições. Ok? Então aqui tudo tranquilo, não mudou praticamente nada. Aí nós vamos aqui para o exemplo, pessoal, para vocês entenderem bem o cálculo. E vocês vão entender por que ele é mais trabalhoso. Léo, até agora você não me mostrou nada de mais trabalho, é a mesma coisa. Aí você vai entender aqui, tá bom? Exemplo 1. Então segue abaixo a análise de variância para produtividade de um experimento de soja, em que se avaliaram 3 variedades com 2 repetições, distribuídos na área experimental indique. É o mesmo exemplo da aula anterior, ok? Até para vocês verem a diferença aí. Então, mesma coisa, mesma tabela de análise de variância, e a gente vai usar o mesmo exemplo em todos os testes para que fique bem claro na cabeça de vocês a diferença de um para o outro.
Aí, pessoal, vamos lá. Etapa 1. Calcular o valor de Z. E aqui está a grande diferença entre esses dois testes na parte de cálculo, ok? Então, prestem atenção. Para calcular o valor de Z, precisamos saber se vamos trabalhar a 1% ou a 5%. Esse é o primeiro ponto. Então, nós vamos trabalhar a 5%, já vamos para a tabela de Z a 5%. Também precisamos saber o grau de liberdade do resíduo e o número de tratamentos. No caso, a gente tem 3 graus de liberdade do resíduo e 3 tratamentos. E aí vem o ponto diferente, né? Sendo assim, o valor de Z tabelado para 3 graus de liberdade e 3 médias ordenadas abrangidas a 5% de probabilidade é 4,5. Aqui é a grande diferença, gente. Vocês lembram lá da tabela Q? A tabela Q, a nossa entrada é na vertical, grau de liberdade do resíduo, na horizontal, número de tratamentos. Aqui não. Na vertical, continuo tendo grau de liberdade do resíduo, mas na horizontal é o número de médias que estão ordenadas, que estão abrangidas pelo contraste que eu vou testar, tá? Léo, por que você pegou então dois valores de Z? Nós temos 3 médias abrangidas e 2 médias. Como que a gente faz isso, gente? E aí é o grande trabalho do teste de Duncan. Eu tenho que pegar o número máximo de tratamentos, que vai ser o número máximo de médias abrangidas possíveis, né? Então eu tenho 3 tratamentos, eu vou pegar 3. E todos que tiver para baixo, exceto um, né? Que um não faz sentido. Não tem como você fazer uma comparação de média com uma única média, né? Então, eu aqui nesse exemplo eu estou pegando 3 e 2. Então, o valor de 2, né? 3 graus de liberdade do resíduo e 2 médias ordenadas abrangidas é de 6,09. Aí a grande questão, se eu tenho 10, eu tenho que pegar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então dá muito trabalho. O teste de Duncan tinha um único valor de Q. Eu usava aquele único valor para todos os contrastes e ponto final. Aqui não, eu tenho que calcular um valor de D para cada número de médias abrangidas. Começando pelo número de tratamentos, que é o número máximo de médias abrangidas, e caindo até chegar em 2, tá? Isso vai ficar mais claro ainda para vocês. Querem ver? Vamos lá. Então, 3 médias abrangidas, valor de D. Vou ter 4,5 vezes a raiz quadrada de 7,5 dividido por 2. Tenho 8,71. Esse é o valor de D. Para 3 médias. Para 2 médias abrangidas, vou ter 6,09 vezes raiz quadrada de 7,5 dividido por 2, igual a 11,79. Então essa daqui é uma diferença imensa de... E aqui, pessoal, é onde está a grande diferença. Por quê? Quando eu tenho aqui o valor de Z, ele é um valor com, vamos dizer, mais abrangente, né? Então esse valor aqui, essa diferença mínima significativa, é muito menor do que pelo teste de Duncan. Volta lá na aula de Duncan e olha quanto que era. Então tem uma queda muito grande para o número total de tratamentos. E isso faz com que a gente vai discriminar mais coisa aqui do que pelo teste de Duncan. Ok? Então, portanto, todo contraste entre duas médias, isto é, do tipo M1 menos M2, cuja estimativa exceder o valor de D1 igual a 8,71 e D2 igual a 11,73 para 3 e 2 médias abrangidas respectivamente, será significativo ao nível de 5% de probabilidade. Vamos lá que a gente tem mais etapas e isso vai ficar bem claro aí para vocês, tá? Vamos lá. Etapa 3, ordenar as médias de tratamento. Então, mesma coisa que nós fizemos no Duncan, nós temos que fazer aqui no Duncan. Sempre ordenar, pessoal. Para todo teste de comparação de média, o ideal é que você já deixe tudo ordenadinho, tá? Então aqui a gente tem as médias, né? Variedade A, B e C, e aqui ela é ordenada. Então, variedade A é o maior, né, 72,5, variedade C, 66, variedade B, 62. Então, ordenamos. Aí, agora, nós vamos fazer aqui as comparações. Então, eu faço todos os contrastes. MA, né, média de A menos média de B, 72,5 menos 62, igual a 10,5. MA menos MC,
32,5 menos 66 igual a 6,5. MC menos MB. 66 menos 62 igual a 4. Aí, aqui que você tem que tomar o grande cuidado. Entre a média de A e a média de B, eu tenho a média de C. Concorda? Ela está aqui no meio. Então, aqui, esse contraste, A menos B, ele abrange 3 médias. A média de A, a média de C e a média de B. Então, eu tenho que comparar com esse primeiro valor, que é o valor de quando eu estou abrangindo 3 médias. 8,71. Então, esse primeiro contraste aqui, 10,5, ele vai ser comparado ao 8,71. E nesse caso, o 10,5 ele é maior do que o 8,71. Ou seja, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade. Ou seja, essas médias são diferentes pelo teste de Duncan. Por isso, aqui embaixo na tabela, a gente coloca A, letrinha A para a variedade A, letrinha B para a variedade B, porque eles são estatisticamente diferentes. Ok? Tranquilo aí? Espero que não tenha ficado dúvida. Então, eu tenho que ver, por isso que a gente ordena as médias, para ver quantas médias aquele contraste que eu estou testando está abrangindo. Se eu não ordenar, não tem jeito de saber, né? Aqui são 3 médias só, mas isso eu tenho 10, né? Muito mais difícil. Então eu tenho que fazer esses cálculozinhos, gente. Por isso que ele é chato. Você vai fazer com 10, você vai fazer com 9, você vai fazer com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, com 3 e com 2. É muita coisa, né? Então dá muito mais trabalho do que o Turing. Claro que o programa hoje faz isso muito rápido, mas fazer manual Duncan não é tão simples. Aí a gente vem para a segunda comparação, MA menos MC. Aí, ó, entre a média de A e a média de C, eu só tenho as próprias duas médias, eu não tenho nenhuma aqui no meio, né? Então agora o meu contraste só abrange duas médias mesmo. Então eu vou comparar o valor calculado com esse valor aqui. Aliás, eu vou comparar a diferença da minha média com esse valor aqui de 11,79. Então eu comparo o 6,5 com 11,79, então eles não são diferentes estatisticamente. Então, como a variedade A já tinha a letra A, eu coloco o A também na variedade C. Então as duas recebem A, porque elas não são diferentes estatisticamente. Aí a gente parte para o outro contraste, que é C menos B, né? Média de C menos a média de B, lembrando que como a gente ordenou, sempre a maior vem primeiro, até para não ter valor negativo, né? Então 66 menos 62 igual a 4. Também vou comparar, né? Só tem essas duas médias, então eu vou pegar o valor tabelado, né, das duas médias apenas. Então vou comparar com o 11,79. 4 é menor do que 11,79, ou seja, B e C são iguais. Então, como o B já tinha a letra B, o C recebe B também. Entenderam? Aí aqui, né? Então, vocês lembram que pelo teste de Turing não teve diferença estatística entre os métodos? Todos receberam A? Agora, nós conseguimos ver diferença estatística com o teste de Duncan. Por isso que em muitas situações ele não é aceito, a gente tem que usar o teste de Turing porque ele é mais rigoroso. É mais difícil achar diferença pelo teste de Turing. Aqui nós tivemos diferença. Então, pessoal, mais uma coisa, as pessoas têm muita dúvida na hora de fazer essa interpretação aqui, né? Por quê? Porque os testes de comparação de média, eles têm uma deficiência muito grande, que é a ambiguidade de letras. Deficiência sim, porque dificulta a interpretação, né? Não é que tem nada errado, mas dificulta a interpretação. A interpretação não fica tão simples. E aí as pessoas confundem muito. Talvez com 3 tratamentos nem tanto, mas quando você tem mais tratamento fica mais complicado. Então, gente, a interpretação aqui é o seguinte. A e B são diferentes estatisticamente, a 5% de probabilidade, ok? A e C são iguais estatisticamente, C e B são iguais estatisticamente, tá? Então a única coisa que é diferente nesse experimento é A de B. A é melhor do que B, variedade A é melhor que a variedade B. E ponto final. C é uma variedade intermediária, que não se diferencia estatisticamente nem de A nem de B, ele está ali em cima do muro, e B é a pior variedade no caso.
ok? Então, essa é a interpretação aqui do nosso trabalhinho. Bom, agora vamos passar aqui para o exemplo 2. E o exemplo 2 é o mesmo exemplo 1, né? Só que agora em DBC. Então, nós temos 3 variedades de soja, 2 blocos e nós vamos fazer a análise, né, desse experimento. Então, tá aqui a análise de variância, né? A gente já viu isso aqui nas aulas lá de DIC, DBC, né? Na aula de DBC que o bloco foi não significativo. Explicamos sobre isso lá. Se você não lembra, volta lá na aula e reveja, ok? E aqui está a nossa análise de variância, né? A gente pode verificar que o resíduo, né, o quadrado médio do resíduo acabou aumentando, né, para blocos. Isso é ruim, né? E aí a gente vai ver os resultados. Bom, vamos lá. Então, primeiro, calcular o valor de Z. Para calcular o valor de Z, né, primeira coisa, decidir se você vai trabalhar 1% a 5%, talvez até a 10%, né? Então, escolhemos aqui 5%. Aí, pessoal, a gente tem que saber, né, tem que extrair direitinho o grau de liberdade do resíduo, número de tratamentos, né, porque vai ser o número máximo de contrastes, então é interessante saber. E nesse caso, o grau de liberdade do resíduo é 2, tá? Nós perdemos aqui um grau de liberdade que foi para bloco. Então, o resíduo tinha 3, perdeu 1, ficou com 2, tá? Dessa forma, né, o valor Z tabelado, com 2 graus de liberdade para o resíduo e 3 médias ordenadas abrangidas, que é o máximo, né, a 5% de probabilidade é 6,09. E o valor de Z para 2 graus de liberdade e 2 médias ordenadas a 5% de probabilidade também é 6,09. Léo, então é a mesma coisa? Aqui foi coincidência, porque o nosso número de graus de liberdade é muito baixo e aí nas primeiras realmente o valor é o mesmo. Mas isso não acontece no experimento comum, onde você vai ter aí no mínimo 10 graus de liberdade para o resíduo, ok? Então deixar isso bem claro. Aqui foi igual por uma questão de grau de liberdade do resíduo muito pequenininho, senão não seria. Então vamos calcular aqui o D, né? D vai ser Z vezes a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, né? Ou a variância residual dividido por R. Então 6,09 vezes a raiz quadrada de 11,16 dividido por 2, a gente chega no valor de 14,38. Vai ser igual para os dois, né? Assim, né, dessa forma, o contraste entre qualquer média, né, de duas médias aí, M1 menos M2, cuja estimativa exceder o valor de 14,38, será significativa ao nível de 5% de probabilidade. Ok? Então, fizemos o contraste, o valor é maior que 14,38, é significativo. Não é maior? Não é significativo. Ponto final. Então, mais uma vez, vamos ordenar as médias. Nunca esqueça disso. Independente da metodologia que você for utilizar de comparação de média, tem que ordenar as médias. Tá bom? Então, variedade A, variedade B, variedade C. Quando a gente ordena, fica variedade A, variedade C, variedade B. 62,5, 66, 62. Ponto importante, pessoal. Léo, a minha variável, quanto menor, melhor. Então, você ordena o contrário. Ok? Sempre colocando aquela que é mais importante primeiro. Se a sua variável, quanto menor, melhor, coloca o menor valor primeiro. A maioria das variáveis, quanto maior, melhor, então coloca o maior valor primeiro. Ok? E aqui estão os nossos contrastes, né? Então, igual nós fizemos no exemplo 1, são os mesmos contrastes, não muda os valores, né? Só que agora vai mudar a nossa interpretação, né? Por quê? Agora todos os contrastes foram menores do que D1 ou D2. Não tem nenhum, né, acima de 14,38. A gente lembra que no primeiro exemplo, né, o DIC, o contraste de A e B tinha sido significativo, mas aqui não é mais, ok? Então, letra A para todo mundo é igual. Então você verifique que nesse nosso exemplo, que é um exemplo muito simples, montar o experimento em DBC foi muito prejudicial. Por quê? Provavelmente a área era homogênea e você, né, montou numa área homogênea bloco, perdeu o grau de liberdade do resíduo, consequentemente aumentou o quadrado médio do resíduo e piorou os resultados do seu experimento. Tá? Isso é o que a gente consegue concluir. Ou que os blocos foram montados na direção errada. Ao invés de você montar na direção perpendicular à interação do ambiente, às mudanças do ambiente, você montou paralelo e aí você
arrebentou seu experimento, né? E também, pessoal, para finalizar, né, a aula de hoje, nós também temos uma fórmula específica de Duncan quando nós não temos, né, número igual de repetições entre as médias que nós estamos calculando. Lembrando que esse é um valor aproximado do teste, ok? Assim como o Turing, o Duncan só dá valor aproximado quando o número de repetição não é igual. Então a fórmula é D igual a Z vezes a raiz quadrada de meio vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, isso aqui tudo vezes quadrado médio do resíduo. Okay? A fórmula é a mesma, né, de Turing, só muda que lá é Q e aqui é Z. O resto é tudo igual. Beleza? E pessoal, uma observação, né, que eu gosto de deixar aqui no final, que quando o número de médias é amplo, superior a 10, por exemplo, né, a aplicação do teste de Duncan se torna muito trabalhoso. É o que eu falei, você tem que calcular todas as quantidades de média abrangida. Então tem um valor de D para cada um. Vamos supor que você tem 10 tratamentos. Tem que calcular para 10, para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, para 4, para 3 e para 2. Dá muito trabalho. Hoje tem software que faz isso muito rápido. Mas se você tiver que fazer à mão ou fazer no Excel, vai ser trabalhoso. Então não compensa. Mas isso, pessoal, vale para todos os testes de média. Não só por essa questão do trabalho, mas a questão da ambiguidade. A ambiguidade é quando nós temos várias letrinhas para o mesmo tratamento. Quanto mais tratamentos você tem, maior a probabilidade de você ter ambiguidade. Eu já peguei trabalhos com 6, 7 letrinhas por tratamento. Isso é uma coisa de louco, não tem como você tirar resultado dali, é muito confuso. Nesses casos, recomenda-se o uso do Scott-Knott ou outras metodologias mais avançadas que nós vamos falar, né, em aulas bem para frente, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso, para você não ficar usando um teste porque alguém falou e talvez o resultado não vai ser legal para você, tá? Talvez para ele mas para você não é. Porque tem trabalhos que você tem 20 tratamentos e você consegue discriminar direitinho utilizando Turing, utilizando Duncan, né? Tem lá A, B, C, de boa. Mas tem alguns que não dá. Às vezes com 7, 8 já não dá, já vira uma bagunça. Tá bom? Então tomar cuidado com isso. Bom, na aula de hoje é isso e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Se você quer aprender mais sobre o software IR, nós da empresa Analyse oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software IR. No mais, muito obrigado e até breve.